Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Que a paz de Cristo esteja dentro do nosso coração. Deus abençoe sua casa, sua família. Faça esse vídeo aqui com todo o meu coração para você. Eu gostaria que você ouvisse aqui. E se você não concordar comigo, não tem problema, você pode comentar aí, não tem problema, irmãos. Tendo com respeito, pode discordar de mim. Eu tenho recebido várias mensagens, agora mesmo, acabei de receber uma mensagem e responder uma pessoa, ao qual ele me fez uma pergunta aqui, né, sobre bom dia, Júnior, né? Eu vou até mostrar para vocês, né? Porque as pessoas falam, vocês inventam as coisas, né? E ele falou aqui, ó, bom dia, Júnior. Ó, bom dia, conte para mim, que diferença tem o testemunho do ancião do Beija-Flor, que é um vídeo que eu fiz aí, ou o mar vermelho, a cobra falante, o jumento falante, o machado flutuante, né? E aí ele coloca aqui que já estava se tornando um ateu, que ficou muitos anos dentro da igreja, da congregação, veio de outras denominações para a congregação, já estava se tornando um ateu, né? E aí, irmãos, e as mesmas, você pode ver que essas palavras são usadas pelas mesmas pessoas que querem se tornar ateus, né? Que já são. Eles falam sobre essas coisas, né? Sobre o machado, o flutuar, né? A cobra falando, que é a cobra falando com Eva, né? Sobre o mar vermelho que abriu, né? São as mesmas falas, cada um ele é livre para poder exercer a religião, a crença que ele quer, é o individual, né? E aí ele falou que ficou mais de 20 anos dentro da igreja, quase 30 anos da vida dentro da igreja. E aí hoje de manhã, vou até mostrar aqui para vocês, ó, hoje de manhã, ele me mandou isso aqui, ó. Eu não tinha respondido aquela resposta, né? Que eu não, talvez não tenha tempo de responder. Aí hoje ele me respondeu, me fez a pergunta aqui, ó. Bom dia, Júnior, por favor, explica para mim capítulo 19 de Lucas 27, interpreta para mim, por favor, né? Daí eu fui ver o que ele tinha falado, eu percebi que ele falou que eu estava se tornando ateu. E é sobre isso que eu quero conversar com você, sobre essas pessoas que estão se tornando ateus, nada contra, e sobre muitas pessoas que estão desanimadas na fé dentro da igreja, não só da congregação, mas de uma forma geral, a gente vê em todas as denominações, o povo já, tipo assim, desgostoso de tudo que vem acontecendo, né? E aquele gente que fala a verdade, a gente fala a verdade para todos os títulos. Está errado na Assembleia de Deus, está errado na congregação, para nós não tem diferença. E aí as pessoas me mandam vídeo, né, para falar sobre isso aqui, que são coisas que eu já falo tanto aqui que não vale mais apenas falar sobre isso aqui, né, sobre esses templos, né, luxuosos da congregação, cada dia mais luxuosos. E eu tenho uma pergunta a fazer: onde está a glória de Deus? Onde está o Espírito Santo de Deus? Onde está aqueles milagres, aquelas obras maravilhosas que a gente ouvia dentro das igrejas? E eu ouvia dizer, alguns anciões pregavam, dizer assim, vai se passar 10 anos, 15 anos, 20 anos dessa pregação. Vai chegar um tempo em que você vai entrar aqui dentro desses templos, não vai estar tudo mudado, não vai ser essas paredes simples, não vai ser esses bancos simples mais, não vai ser esse ventilador simples, não será esses bebedouros simples, banheiro simples, vai chegar o tempo que será tudo luxuoso, tudo com ar-condicionado de vidro, mas vocês vão entrar aqui dentro e vão me procurar a minha presença e não vão mais sentir, porque vão subir nesses púlpitos homens cheios de si. Eu vi ancião pregando. Você já ouviu isso? Se eu estiver mentindo, você já ouviu isso? Você que é da congregação 10, 20, 30 anos? Vão subir nesses púlpitos homens cheios de si, arrogante, cheio de si mesmo, prepotente, avarentos, orgulhosos, achando que são alguma coisa por causa do seu estudo, por causa da sua faculdade, vão falar em 3, 4 idiomas, mas vocês vão entrar aqui dentro e vocês vão ver que a minha glória não se manifesta mais no meio do povo. Vocês lembram dessa palavra, disso tudo? Vocês lembram disso? Não será mais dessas paredes simples, não haverá mais simplicidade. E o próprio Luiz Francisco, um vídeo que eu fiz esse dia, disse, né, que não se preocupai com templos luxuosos, mas se preocupai com a humildade, com a simplicidade, que nós podemos perder a presença de Deus. Aí esse rapaz me mandou esse versículo, irmãos, capítulo 19, 27, e eu fui ler, né, para escrever, eu vou ver, né? Eu não tinha respondido ele na outra passada, que eu vi que ele já estava com um assunto meio de ateu, né? Aí eu li aqui, ó, né? E está escrito assim, ó, quanto aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles,
trazem-nos aqui e mata-o diante de mim. Ele só mandou esse versículo, né? Quanto aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Eu falei, nossa, que versículo, eu já entendi ali, né? Pela linhagem de ateu, ele estava querendo dizer que Deus ia matar os seus inimigos. E eu fui ler essa, falei, ele mandou só Lucas 19, 27, que você pode ler aí. E eu fui ler inteiro, né, irmão? Vou parar aqui. Fica até o final desse vídeo, irmão, que eu tenho um assunto muito importante para você. Eu vou trazer essa imagem aqui, para ver se a gente consegue compartilhar essa tela para a gente ler. Aí eu fui ler tudo junto, né, irmãos? Eu fui ler a passagem toda para ver o que ele estava dizendo naquele assunto, né? Vou ver se eu consigo compartilhar na tela aqui com vocês. E eu fui ler. E aí, quando eu fui ler essa passagem está falando de aquela passagem de Zaqueu, irmãos, quando Jesus estava ali com Zaqueu, né? Ele desceu da figueira, o Senhor entrou, e ele prometeu para o Senhor que ele ia dar suas metades, suas riquezas para os pobres, e se alguém ele tivesse defraudado, roubado, ele ia devolver quadruplicadamente. E aí Jesus começou a lhe contar uma palavra, né? Jesus indo para Jerusalém, começou ali a contar uma parábola para aquelas pessoas, né? E aí Jesus contando assim, né? E ali ele tinha um homem que tinha um reino, né? Aí que teve um reino ali, eu vou ler para vocês aqui, a salvação nessa casa. Aí ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou-lhe uma parábola. Disse-lhe, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tornar-se para si um reino e voltar depois, né? Ele saiu do seu reinado e foi para outras terras, e chamando-lhe seus servos, deu-lhe 10 minas. Ele disse, é negociar até que eu volte, né? Mas os seus concidadãos odiavam o rei. Mas os seus concidadãos odiavam. E mandaram-lhe após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Eles odiavam o rei. Estava junto, mas ele odiava o rei. E ali veio a parábola, ali, irmãos, que veio ali, deu 10 para um, e esse multiplicou, 5 para outro, esse multiplicou, e veio outro, e enterrou ali, não fez nada, né? Não fez render nada, né? Aí ele falou assim, veio, pois, dizendo, Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei num lenço, né? Não multiplicou, porque tive medo de ti, que os homens rigorosos, que todos os que não puseste as cegas, o que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julguei. Saibas que eu sou homem rigoroso, que todo que não pôs a cega, que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vim, pelo menos, pegar seus juros. Então, aí, Jesus entrou nessa parte, né? Pois eu vos digo que qualquer que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aí chegou nesse 27. Quando aquele meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-nos aqui e matai-los diante de mim. Então, esse versículo se referia a uma parábola onde Jesus estava falando de um rei, da época do rei, do reinado, que era olho por olho e dente por dente, naquele tempo. Era tempo dos reis. Imagine você fazer um motim contra o rei dos filisteus, dos amorreus, da Síria. Você lá no meio do povo, tramando contra o rei. O que aconteceria com você? Isso que Jesus falou. Aqueles que mandaram mensageiro falando, não quero que esse reina sobre nós. Ele ali, aquele rei disse, quem que estava tramando contra mim? Trazei isso aqui. Então ele quis dizer ali, mais ou menos, que era... E essa passagem significa também, claro, que Jesus estava falando dele, da parábola dele. Jesus estava dizendo ali que ele ia voltar. E aí é livre para aquele que quer servir a Deus ou não quer. A salvação, eu creio que vem para todos, tá? Como ele diz nessa passagem. Ao que tem lhe será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então eu pergunto para vocês, né? Eu não vou falar mais sobre isso aqui, porque mexer nisso aqui, você mexe no sentimento dos recebianos, dos templos, que eles amam mais. Eu pergunto, cadê a glória de Deus?
Cadê a presença de Deus dentro desse templo? Cadê a glória de Deus? Cadê a presença de Deus? Cadê aqueles homens, aquelas mulheres que oravam? Cadê aqueles homens que foram criados por nós, os nossos vós, que não sabiam nem ler nem escrever? Criaram seus filhos na enxada, trabalhando no duro, mas eram homens e mulheres de Deus, sem leitura. Mas quando dobrava o joelho no chão, mas quando falava, o diabo tremia. Não eram homens indoutos, cheios de leitura, não, mas eram homens simples, foram trabalhadores de roça. Mas quando se juntava dentro daquela igrejinha de madeira, a glória de Deus se manifestava. E eu pergunto para vocês, onde estão aquelas obras? Onde estão aqueles milagres? Onde está? O que aconteceu? Será que está se cumprindo o que os anciões pregaram no passado? Ia chegar o tempo que vocês iam entrar nesses tempos, pregações de anciões. Quem já ouviu essas pregações? Vocês estão aqui dentro hoje, mas vai chegar o dia que vocês vão procurar. Será tudo lindo, luxuoso, banhado a ouro. Quem lembra dessas pregações? Quem lembra? Nem o Espírito Santo se manifesta mais de vocês. Porque o Espírito Santo jamais vai dizer que Jesus morreu e ressuscitou e no céu não entrou. Jamais o Espírito Santo vai dizer que Jesus estava com medo de morrer. Jamais. Jamais o Espírito Santo ia usar o Viçosa, um culto, para falar dos críticos. Não assista a internet. Desinscreva do canal. Jamais o Espírito Santo ia usar e falar isso na boca de alguém. Eu te pergunto, vocês, anciões do Brás, que perseguiu aquelas mulheres, homens de oração, quantos vocês levaram para a salinha e mandaram parar de pregar? E mandaram parar de anunciar, de orar? Quantos anciões? E eu pergunto para você. Então eu respondi a esse irmão que está aqui se tornando um ateu, me mandou essa mensagem. Né? Claro que ali, aquela passagem, Jesus estava falando dele, que ele ia voltar, aquele que quis ficar, que servia, adorar, né? Na sua escritura, quem creu nele. Mas quem não creu, não quis crer. Tramou-se muitas vezes contra ele, muitos se tramam contra Deus na internet, por aí, nos outros lugares, falando mal de Deus. A gente vê que é livre também para fazer isso, é a escolha da pessoa. Mas eu pergunto, onde está você? Aí eu fiz uma pergunta para esse irmão. Irmão do céu, você ficou mais de 30 anos dentro de igreja e você não conheceu a Deus no seu quarto, no seu joelho? Você sentiu uma glória de Deus? Você nunca foi sincero com Deus, porque a Escritura, ela te apresenta um Deus que te amou e que enviou o seu Filho por amor de ti. As Escrituras te apresentam isso. E você nunca sentiu o amor. Eu juro, eu falei para ele, sou mais pecador, os mais errantes, mas jamais eu vou falar mal de Deus. Jamais eu falarei que Deus não existe. Eu sou falho. Olha que eu passei por provas. Perdi um filho na gestação. Tive a minha empresa. Fui roubado. Perdi minha empresa. Mas Deus é bom. Quantos agora estão nos hospitais clamando, queria viver só mais 3 meses, desenganado. Queria viver só mais 5 anos para me cuidar do meu filho de forma diferente, para me tratar a minha família de forma diferente, minha esposa, meu esposo de forma diferente, dar valor à vida. Quantos queriam? E não tem essa oportunidade. Eu jamais troco a luxúria de um templo numa visita, numa casa onde uma pessoa precisa de uma oração. Eu te pergunto, onde está, anciões, a glória de Deus sobre vocês? Cadê as obras? Cadê os milagres que vocês contavam? Ou era mentira? Vocês eram mentira o que vocês contavam, porque eu só vejo vocês falando de obra dos outros, contando obras de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, são obras antigas. O que aconteceu? Será que Deus mudou? Será que Deus perdeu a sua força? Jamais eu vou me esquecer de um dia em que uma irmã Sara da Vila Santa Terezinha, aqueles Tomé que não acredita, falou, Júnior, ora pela minha irmã.
Irmã está com depressão profunda. Saiu de casa, não falou para onde foi. Ficou uns 2, 3 dias desaparecida. Até que no terceiro dia, ela apareceu. Estava com um problema muito grande. Seu marido tinha largado, estava com depressão profunda. E ela me chamou, irmão, vem fazer a visita para minha esposa. Eu tava com os irmãos de Minas lá em casa. Amanhã nós vamos cedo aí. No outro dia a gente foi. Irmãos, aquela mulher no canto da parede, ali desorientada, tudo assim, uma depressão profunda. Cada caso é um caso. Irmãos, mas quando Deus tomou um irmão dentro daquela casa, Deus começou a anunciar, ele entrou numa passagem de Davi, irmão que enfrentava o gigante, que afrontava o povo de Israel. E Deus foi tomando ele numa força tão grande, irmão, uma glória tão grande. E de repente aquela moça caiu. E começou a se manifestar algo ali terrível. E uma que estava conosco, uma das irmãs que estava conosco, na mesma hora que ela caiu, ela foi em direção com uma valentia tão grande. Colocou a mão sobre a cabeça daquela moça. Em nome do Senhor Jesus, sai dela agora. Irmão, a glória de Deus se manifestou dentro daquela casa. Aquela moça ficou liberta. O seu marido voltou para ela. Ficou gestante, teve uma menina. Irmão, quantas coisas a gente viu que a gente não vê hoje mais. Quantas preocupações, quantos que ganham, milhões que ganham nesses bancos. Não é contra o banco macio, não. Quantos lugares por aí, irmãos, que as pessoas têm que andar de charrete, têm que dividir uma cesta básica. Irmãos, eu vou mostrar para vocês. Tá tudo bem, é normal. Mas, irmão, olha isso aqui. Não tá normal. Não tá normal. É fácil eu vir aqui, irmãos, ficar só falando. Como é fácil você ficar só indo em frente ao computador, só defendendo. Mas aqui a gente encontra a verdade. Onde milhares de pessoas, centenas de pessoas nos pedem ajuda. Nos pedem ajuda. Porque estão desesperados. E aqui eu recebo as mensagens das pessoas. E vocês querem fingir que está tudo normal. E não está normal. Querem fingir que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não tem problema, mas aqui está, ó. Aqui está, ó, ó. Isso aqui são pessoas que me mandam mensagem no particular. Deixa eu ligar a internet aqui, senão... Que me manda pessoa no particular. Aqui tem todas as necessidades, desde uma fralda até um leite. Eu sou da CCB, mas o que o meu irmão fala é verdade. Tudo que o irmão fala aí é verdade. Tudo que o irmão fala aí é verdade. Estou aqui, minha família abandonada. Minha família abandonada. Meu pai, minha mãe. E cadê o dom de Deus nesses homens? Para ir visitar o povo, levar o leite, o alimento. O que adianta, irmãos? O que adianta? A igreja está aí lotada. O que adianta? A igreja está aí lotada. E o povo precisando de um remédio. Precisando de comida. E não tem, irmãos. E não tem. E não aparece ninguém. Irmãos, do que adianta tanto luxo? Se tudo vai ficar aí. Se tudo vai perecer. Aqui está, ó. As pessoas que me procuram lá, ó. Um leite, uma fralda, um remédio, uma ajuda. Se for aqui puxar, que vai carregando, vai ficar aqui, vai puxando aqui a noite inteira. Aqui, vai carregando e você vai puxando. Vai carregando e você vai puxando. Aqui tá, mano. E eu pergunto para esses homens: o que adianta vocês ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem vendeu esses bancos? Quem foi a empresa? Vocês estão se tornando rico, milionário das coisas materiais, mas estão ficando longe de Deus. E por causa de vocês, muitos estão perdendo a fé. Muitos estão perdendo a crença. E vocês darão conta. Porque vocês não sabem o que é um filho chorar pedindo alimento. É que é um pai desesperado porque não tem o que dar de comer para um filho. Mas vocês não estão preocupados. O próprio dinheiro do povo, que dá ao povo para sustentar o próprio povo, muitas vezes se transforma em bancos. Muitas vezes se transforma em grandes templos. Triste que o povo não enxergava isso. Será que Jesus chegando hoje, vendo tanta gente necessitada, passando fome, e vendo dinheiro de obra de piedade se transformando em templos, em blocos, cimentos, bancos, órgãos, ar-condicionado, Jesus ia ficar feliz. Jesus ia estar passeando aí, tirando selfie dentro desse templo. Onde Jesus ficaria, irmãos?
Onde Jesus ficou quando ele passou na terra? Dentro do templo? Que Salomão construiu? Foi dentro do templo? Ou nas montanhas, nas praças, nos barcos, pregando, de a pé, andando? E os doutores do templo achando que Jesus ele veio pegar o nosso templo, ele veio reinar sobre nós. Meu reino não é daqui, meu reino é do céu. Eu lembro dos anciões, eu lembro. Vai chegar o tempo. Homens arrogantes, prepotentes, cheios de si, eu que mando, só eu que sei, só eu que posso pregar, o músico não pode pregar, o porteiro não pode pregar, é só quem tem o santo ministério, que é os parentes, amigos, churrasquentos e empresários. Enquanto o povo clama e chora, precisando. Irmãos, vamos ficar firme com Deus. Eu jamais vou negar que Deus não existe. Eu vou reconhecer que o erro está em mim, que a falha está em mim. Mas Deus, ele sempre foi, é e será maravilhoso. Príncipe da paz, Pai da eternidade, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.